Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha agora de lançamento oblíquo. Olha só, um garoto em cima de uma plataforma para saltos ornamentais, a 6 metros de altura em relação ao nível da água da piscina, chuta uma bola com velocidade inicial de 8 metros por segundo, inclinada em 45 graus com a horizontal. A intenção do garoto era a de que a bola caísse nas mãos de seu amigo, parado dentro da piscina. Mas o chute não foi suficientemente forte e a bola atingiu a água antes da posição pretendida. Adotando a aceleração da gravidade G, igual a 10 metros por segundo a cada segundo, o seno de 45, que é igual ao cosseno de 45, sendo raiz de 2 sobre 2, e desprezando-se a resistência do ar, calcule no item A a altura máxima Gazão em metros em relação ao nível da água atingida pela bola nesse chute. Então, olha só, meninos. O que está acontecendo aqui na primeira parte é o cara chuta uma bola, ele tem aqui uma velocidade inicial, que ele garante que vale V0, igual a 8 metros por segundo. Então, vamos chamar aqui, ó, V0, que vale 8 metros por segundo. Obviamente que essa bola ela vai subir até uma altura máxima e depois ela vai descer até chegar no nível da água ali para nós, ó. Obviamente meu desenho sem escala aqui para nós, tudo bem? Bom, o que nós temos que entender? Que aqui nós vamos ter que trabalhar com as componentes da nossa velocidade. Não é possível a gente trabalhar, aliás, até é possível se for trabalhar por energia, né? Mas trabalhar com os vetores, meninos, vai dar muito trabalho, porque a cada instante que você pegar, em cada nova posição que a bolinha estiver, você vai ter um novo vetor velocidade com valor diferente, também com direção e sentido diferente, né? Então, o melhor a se fazer aqui é decompor o teu vetor velocidade inicial. Você vai ter uma componente que eu estou desenhando na cor vermelha, que nós vamos chamar de Vx, é a componente dessa velocidade na direção x. E você também vai ter aqui uma componente vertical. Desculpa, é isso, vertical. Essa componente vertical a gente vai poder chamar de VY0 ou V0Y, tá? Então aqui, ó, a componente vertical eu vou chamar de VY0. Aí, Pião, por que você está chamando a VX só de VX e a VY0 de VY0? Por quê, meninos? A gente precisa lembrar que aqui toda vez que a gente trabalha na horizontal, o movimento na horizontal, ele é um movimento uniforme. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma força empurrando ou atrapalhando o movimento do meu corpo e, portanto, eu não tenho aceleração. Agora, na vertical, eu sempre vou estar trabalhando com movimento uniformemente variado. Ou seja, como eu tenho a força peso atuando no meu corpo, e essa peso é constante, ela vai ser a nossa força resultante, e, consequentemente, a aceleração vai ser a própria aceleração da gravidade, que é constante, garantindo para nós que na vertical o movimento é uniformemente variado. Então, como nós temos uma aceleração na vertical, nesse caso, a aceleração que é vertical para baixo, é a própria aceleração da gravidade, na vertical a gente pode falar que esse vetor velocidade ele está variando, né? Ele começa com valor, mas conforme ela vai subindo, a velocidade vai diminuindo, até que quando ele chega na altura máxima, a gente vai poder falar que essa velocidade vale zero. A partir desse ponto, ela passa a acelerar para baixo, por isso que o corpo volta a descer. Quem não para de atuar, quem não muda, é esse carinha aqui, ó. A nossa componente Vx, ela é constante. Em qualquer ponto que a gente analisar o movimento desse corpo, a componente horizontal da velocidade, ela não muda de valor. Porque na horizontal, o nosso movimento ele é uniforme para nós. Bom, as medidas que nós temos de referência são na vertical, a altura que essa bolinha está sendo lançada em relação ao nível da água, ó, em relação ao nível da água, tá? Essa altura ele forneceu no texto, no exercício, ó, e ele garantiu para nós que vale 6 metros. Percebe que eu estou colocando na cor azul, porque quando você for trabalhar com lançamento horizontal ou com lançamento oblíquo, se você for trabalhar na vertical, você só vai pegar os dados e as informações que estão na vertical. E se você for trabalhar na horizontal, você só vai pegar os dados e as informações que estão na
horizontal. Então, como essa altura, a altura é medida na vertical, eu estou colocando que é na cor azul, certo? Agora, a distância horizontal que essa bola vai percorrer, a projeção, né, saindo dessa posição que ela estava e chegando onde ela cai na água aqui, ó, a gente percebe que se tivesse projetado a sombra dela aí na água, essa sombra dela iria percorrer aqui a distância na horizontal de 14 metros. Como é na horizontal, é por isso que eu estou colocando na cor vermelha para nós aqui. Belezinha? Bom, vamos lá. No item A. Olha o que ele pede para nós aqui no item A. Ele quer saber a altura Hzão em metros em relação ao nível da água atingida pela bola. Então, ele quer saber isso daqui, ó. Quanto que vale esta altura Hzão em relação ao nível da água? Então, vamos ter que descobrir aqui. A gente já sabe que ele partiu de uma altura de 6 metros, né? Eu preciso saber ainda quanto que ele conseguiu subir ainda, de forma que pudesse alcançar aquela altura máxima. E se eu conseguir descobrir essa distância que ele sobe, somando com os 6 metros, a gente consegue achar essa altura Hzão, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, meninos, olha só, vamos descobrir esse VY0. Aqui, nós sabemos que esse ângulo vale 45 graus, certo? Isso significa, ó, se a gente achar as componentes aqui, a nossa componente Vx é o vetor que nós estamos decompondo, que é o V0, vezes o cosseno de 45 graus, né? Porque ele está projetando com o ângulo de 45 graus aqui, tá vendo? Agora, a VY0, ela vai ser o vetor que nós estamos decompondo, que é o V0, só que sem o ângulo de 45 graus, já que a hora que eu projeto em Y, ó, eu estou projetando esse vetor em Y sem o ângulo 45 graus entre eles, certo? Então agora vamos fazer o seguinte, eu não sei quanto tempo demora para o corpo subir, não é verdade? Eu não sei o tempo, mas eu quero saber, ó, qual é o ΔS que ele vai percorrer aqui, ó, da posição que ele estava, ó, até chegar na altura máxima. Quanto que vale esse ΔS percorrido por essa bolinha? Na vertical, certo? E eu sei a velocidade inicial dela, que é o V0 seno de 45. Eu sei que a velocidade final dela vale 0. Eu sei que a aceleração é a da gravidade, contrária, né, ao movimento. E eu tô sem o tempo. Se você está sem tempo, usa Torricelli. Olha lá, ó, V final ao quadrado é o V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Nesse caso, o V final, quem faz o papel do V final é o VY. O V inicial é o VY0, mais 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, e o ΔS é essa distância que eu estou querendo calcular aqui. Esse VY0 vale 0, né? Então vai ficar 0 é igual. O VY0, que é o V0, vamos colocar o valor dele já, ó, que é 8, vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que vale menos 10. Aí lembre-se que a gravidade é negativa, porque eu coloquei já a velocidade inicial positiva. Automaticamente eu estou adotando que a trajetória para cima é positiva. Como a gravidade é contra a trajetória, ela fica negativa, né? Então aqui vai ficar 2 vezes menos 10 dá menos 20 ΔS. Esse menos 20 ΔS passa para o outro lado, positivo, fica 20 ΔS. Aqui, o 8 dividido por 2, peraí que agora ele deu um pauzinho aqui, para variar. Aí, voltou. Então vamos lá. O 8 dividido por 2 dá 4. Aí vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2. 16 vezes 2 dá 32, e aí o 20 passa dividindo. 32 dividido por 20, isso aqui vai dar 1,6 metros para nós. Bom, a partir dos 6 metros, ele sobe mais 1,6 metros, isso significa que a nossa altura Hzão, ela vai ser 6 mais 1,6. Isso vai dar um total de 7,6 metros para nós. Portanto, essa é a altura Hzão que aquele corpo atinge, que a bola atinge, no instante que ele chegou na altura máxima ali para nós. Essa altura medida, obviamente, em relação à água, ao nível da água. Fechou o item A?
E agora, senhores, vamos fazer o item B. Olha só. O módulo da velocidade inicial em metros por segundo que a bola deveria ter sido chutada, mantida essa inclinação de 45 graus horizontal, para que tivesse caído nas mãos do garoto parado dentro da piscina. Então, olha só. Para trabalhar com o item B, normalmente, quando a gente vai descobrir aí a velocidade horizontal ou o alcance, né, qual foi a distância que ele alcançou horizontalmente, a gente começa no move e depois parte para o move. Só que agora, meninos, como a gente tem a velocidade inicial como incógnita e o tempo também, então a gente vai ficar mais tranquilo se a gente começar de move e ir para move. Então olha só que bacana. Se a gente trabalhar na horizontal, nós sabemos que na horizontal, então ó, vou trabalhar primeiro na horizontal. E nós sabemos que na horizontal, o nosso movimento é um movimento uniforme. Portanto, aqui eu vou poder falar que a velocidade desenvolvida pelo corpo é o ΔS que ele vai percorrer, dividido pelo intervalo de tempo, certo? Bom, a velocidade horizontal para nós é a Vx, o ΔS é aquele alcance horizontal que ele vai ter, e o ΔT aqui eu vou chamar de T para nós, tá? Então vamos chegar aqui o ΔS, ó, o Vx. Quem que é o Vx para nós? Nós vimos aqui em cima. Seria o novo V0, então agora tem uma nova velocidade, vou chamar de V0', tá? Vezes o cosseno de 45. Tudo isso é igual ao ΔS. Perceba que o ΔS na horizontal, que ele tem que alcançar, né? Ele tem que alcançar o garoto. Ele precisa percorrer na horizontal a distância de 14 metros, num certo intervalo de tempo, que eu chamei de T. Eu vou passar o T multiplicando, e aí nós vamos ficar que o V0' cosseno de 45, esse V0, o cosseno de 45, né? A gente pode colocar como raiz de 2 sobre 2, na verdade? Então, o 2 passaria multiplicando 14 e o V0 raiz de 2 passaria dividindo. Em outras palavras, a gente chega aí que o tempo total de voo desse corpo teria que ser 14 vezes 2, 28, dividido pelo V0', que é o que nós estamos querendo descobrir, né? Qual deveria ser essa velocidade inicial que ele lançou a bola, chutou a bola, multiplicado por raiz de 2. Isso, obviamente, seria medido em segundos aí, se todas as unidades estivessem no sistema internacional. Bom, agora que eu sei o tempo total de voo, o que é o tempo total de voo? É isso daqui, ó. O tempo que demorou para a bolinha subir e depois descer e chegar na mão do carinha aqui. É o tempo que demorou para ela se arrastar por 14 metros na horizontal. Esse tempo, meninos, é o tempo total de voo para nós. E agora nós vamos trabalhar na vertical. Deixa eu passar um traço aqui para separar para nós, ó. Então agora nós vamos trabalhar na vertical, tá? E na vertical, olha que bacana. Nós sabemos que na vertical, o nosso movimento é um movimento uniformemente variado. Então eu posso usar as equações do move. A que eu acho que vai ser mais fácil para a gente trabalhar aqui é o sorvetão. Olha que bacana, ó. O nosso sorvetão é ΔS é o V0T mais A sobre 2 vezes o T quadrado, certo? Então lembre-se que nós já estamos adotando, sempre que a nossa velocidade inicial aqui ela é positiva, né? Então a gente já está adotando a trajetória para cima como positiva. Mas espera lá. Se eu estou saindo desta posição, desse nível aqui, ó, e estou descendo, ó, para chegar numa parte mais baixa, chegando nesse nível aqui, eu estou voltando 6 metros na trajetória, né? Então a gente percebe que o nosso ΔS aqui, ele vale menos 6 metros. Porque se eu pegar da posição inicial até a altura final, se a gente considerar a trajetória, como a gente está trabalhando trajetória para cima, eu estou voltando 6 metros na trajetória. Então percebo que o meu ΔS vale menos 6. E a minha velocidade inicial? A minha velocidade inicial é o VY0, que nós sabemos que é o V0, vezes seno de 45. Só que eu vou colocar V0', né? Porque é a nova velocidade inicial que eu estou querendo. Vezes o seno de 45. E tudo isso vezes o tempo total de voo que nós acabamos de descobrir. Que esse tempo total de voo vale 28, dividido pelo V0', vezes raiz de 2. Mas a aceleração, no nosso caso aqui, a aceleração é a própria aceleração da gravidade, que é contra essa trajetória, portanto, vale menos 10. Tudo isso dividido por 2, vezes o nosso tempo ao quadrado. O tempo nós achamos aqui no mu, não é? É todo esse trambolho aqui, ó, 28 dividido por V0', vezes raiz de 2.
E agora não vamos poder fazer continha, porque percebo que nós ficamos com uma equação apenas e a incógnita que nós queremos, né? Que é o V0 linha. É a velocidade inicial, eu estou chamando de linha para diferenciar da primeira aqui. Nesse primeiro termo, ó, perceba que V0 linha em cima e embaixo a gente já pode cortar, já facilitou bem nossa vida aqui, né? Então nós vamos ficar menos 6 é igual. O seno de 45 eu posso colocar como raiz de 2 sobre 2. Tudo isso vezes o que sobrou ali, que é o 28 sobre raiz de 2. Aí, no segundo termo, o menos 10 dividido por 2 dá menos 5. E menos 5 com mais ali, menos com mais, fica menos. Então, fica menos 5 vezes o 28 ao quadrado dividido pelo V0' ao quadrado vezes o raiz de 2 ao quadrado, que fica 2. Então, agora, meninos, perceba que no primeiro termo aqui, ó, raiz de 2 e raiz de 2 dá para cortar. E ainda dá para simplificar, né? 28 por 2 dá 14. Agora eu vou fazer o seguinte. Esse trambolho aqui, ó, tá negativo do lado direito. Eu vou passar para o lado negativo do lado direito. Eu vou passar para o lado esquerdo e ele vai ficar positivo para nós. Então, esse carinha aqui, ó, vou dar só um Ctrl+V, Ctrl+C aqui para nós. Copiei ele, trouxe eles para o lado esquerdo da igualdade. Ficou tudo positivo. Aí, do outro lado, ficou 14. E o 6, que está negativo, passa para o outro lado, positivo para nós também. Então, nós vamos ficar agora, ó, já vou colocar tudo em preto agora, tá? 5 vezes o 28 ao quadrado, dividido pelo V0' ao quadrado, vezes 2, é igual a 14 mais 6, que dá 20. Aqui dá para simplificar, ó, 5 por 5 dá 1, e 20 por 5 dá 4. O V0' ao quadrado vezes 2, eu vou passar para o outro lado multiplicando, ó. Então vai ficar 28 ao quadrado é igual o V0' ao quadrado, e o 2 vezes 4 dá 8. Nós vamos chegar aqui então, ó, que esse V0' ao quadrado vai ficar 28 ao quadrado. Tudo isso, o 8 que está multiplicando o V0' ao quadrado, passa dividindo. Então, dividido por 8, a gente chega que esse carinha vai dar 98. E, portanto, a gente consegue descobrir que a velocidade V0', ela vai ser aproximadamente 9,9 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que deveria ser lançada para que ele conseguisse jogar a bola exatamente na posição onde está o colega na água. Fechou, meninos? Pião, eu não poderia ter achado o tempo no item A, achar o tempo de subida e de descida e já fazer no VX o mu? Meninos, a ideia seria essa, mas você precisa lembrar o seguinte: ao alterar essa velocidade aqui, ó, você está alterando tanto a componente Vx como a componente Vy. A Vy vai aumentar. Isso significa que ele vai subir mais do que ele subiu no item A. E aí tudo que você calculou no item A já não vale mais para o item B. Então, tá aí a resolução para vocês. Fechou? Um grande abraço a todos e até a próxima.